respeito do reino, né? Do reino que nós vamos lembrar agora, que Kardec escolheu como introdução do capítulo 2 do Evangelho, uma passagem narrada pelo apóstolo João, que está lá no capítulo 18, que diz o seguinte: Pilatos, tendo entrado no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos meus algozes. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Logo que a gente lê essa passagem, aparentemente parece que este diálogo de Pilatos e Jesus, eles estão abordando um conceito que é comum, o conceito de reino. Parece que eles falam, aparentemente, da mesma coisa. Mas se nós detalharmos melhor a fala de Pilatos e de Jesus, nós vamos entender que eles não estão falando da mesma coisa. Então vamos lá. Afinal de contas, de que reino eles estão falando? E nós vamos lembrar que toda a passagem da existência de Jesus aqui, neste plano, não é um ensinamento apenas para aquele momento, para aquele contexto. Jesus falava para todo o sempre. Então, a fala de Jesus é também para nós que estamos aqui nesta noite. Mesmo que isso tenha acontecido há mais de 2000 anos, esta fala é atual, é para agora. Então, a gente entende que há todo um simbolismo nos acontecimentos. E neste em particular, nós podemos entender que naquele instante, Pilatos estava representando a maioria dos espíritos que estão vinculados ao planeta Terra. Porque a grande massa de espíritos vinculados ao planeta Terra tem a pretensão do poder. Aquele poder temporal, aquele poder que subjuga o outro. A história da humanidade é repleta destes fatos. Uma nação dominando belicamente a outra. E assim estes reinos de poder temporal foram se sucedendo. E até hoje nós vamos encontrar esta situação. Este reino que Pilatos representa, e ali ele estava naquele momento representando o poder temporal romano, que era a nação que dominava belicamente com seus exércitos, que invadia outras nações, que subjugava os outros integrantes de culturas, de tradições que não eram romanas. Esta representação que Pilatos faz é de um poder muito limitado. E por que ele é limitado? Porque ele tem data de validade. Todos os reinos temporais iniciaram e terminaram. O que restou do Império Romano? Por mais que isso durasse muitos séculos, nós vamos encontrar hoje apenas as ruínas. Quem visita Roma encontra ruínas do grande Império Romano que Pilatos estava naquele momento representando. Se nós formos para a Grécia, que também foi do Império, só tem ruínas.
Se nós formos para o reino de Alexandre, só tem ruínas. E assim sucessivamente nós vamos lembrando de tantos impérios que são estudados hoje nos livros da história, dos quais restam apenas lembranças, e às vezes lembranças desastrosas. Todas as vezes em que a humanidade tenta subjugar a outra, seja do ponto de vista cultural, econômico, social, nós vamos encontrar um período de validade para este domínio. Nós podemos lembrar, mais recentemente, que até o século XIX, até a beirada da Primeira e da Segunda Guerra, o grande domínio era da Inglaterra, que hoje já não possui mais. Hoje nós lembramos, do domínio do Império Americano, que também vai ter o seu prazo de validade e que de alguns séculos à frente será estudado nos livros de história. Então há uma sucessão de reinos temporais que na realidade representam ainda o desejo dos espíritos vinculados à Terra de dominação. E aí nós vamos encontrar Jesus neste diálogo. Jesus está falando de um reino, sim, mas o reino ao qual ele se refere não é o mesmo de Pilatos. Jesus aqui está representando uma comunidade que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos fala que existe uma comunidade de espíritos crísticos. O que são estes espíritos crísticos? São aqueles que executam a vontade de Deus. Então há uma comunidade de espíritos puros, espíritos de alta hierarquia, superiores espiritualmente falando, que já adquiriram as virtudes necessárias da alma e que executam a vontade de Deus. Esta comunidade crística tem a responsabilidade de cuidar da criação. É por isso que membros desta comunidade são governadores dos diferentes astros que compõem o universo. Jesus é o nosso governador espiritual, eleito nesta comunidade crística para cuidar deste planeta nos mínimos detalhes, de forma que espíritos ainda em processo evolutivo que somos nós, tivéssemos a chance das experiências necessárias para que um dia possamos pertencer a uma comunidade crística em algum recanto do universo. Então Jesus aqui está representando um reino formado por estes espíritos crísticos, que é um reino atemporal, porque ele não está baseado na subjugação, no domínio, ele está baseado na elevação moral e intelectual do espírito. Naquela situação do progresso moral e espiritual e do progresso material e intelectual que todos nós vamos alcançar. Então, Jesus falava muito desta comunidade quando ele se referia ao reino de Deus, ao reino dos céus, nestas analogias para que nós pudéssemos entender do que ele estava falando. Estava falando de um reino de espíritos que já adquiriram uma elevação intelecto-moral, para a qual todos nós estamos caminhando, e que quando se estabelece não tem prazo de validade, porque é permanente. Todas as aquisições espirituais e intelectuais que nós venhamos a deter, nós não vamos perder jamais. Então Jesus está falando de um reino, sim, mas é um reino diferente daquele falado por Pilatos. E aí, quando a gente chega nessa análise, nós
começamos a olhar para a fala de Jesus e percebermos que ele sinaliza que é possível sim o reino ser aqui. Por quê? Porque ele não fecha a questão. Muitas vezes a gente diz, este reino não é daqui. Mas é interessante que na fala de Jesus, ele diz, por ora, agora, nesta atual situação, o reino ainda não pode ser aqui. Ele usa uma expressão que significa que é possível sim ele ser aqui. Este reino em que o amor, a fraternidade, a solidariedade estão presentes, ele é possível sim ser construído aqui. Isso não é uma questão de que não pode ser. Pode sim. Pela fala do mestre, meu reino ainda não é aqui, diz ele a Pilatos. Então, é possível que seja. E se este reino é possível que seja, o reino ao qual Jesus se refere, o que está faltando para ser? Se não é, por que ainda não é? É a questão que nos instiga. E aí, nós começamos a levantar hipóteses. Vocês podem discordar delas, tem total liberdade para isso. As hipóteses que eu vou apresentar agora são as minhas hipóteses. Vocês podem contribuir com outras hipóteses. Então, aqui é um momento para nossa reflexão, para pensarmos um pouco mais sobre por que o reino ainda não é aqui. Então vamos lá, eu vou apresentar as minhas hipóteses. A primeira hipótese que me ocorreu, porque o reino ainda não é aqui, é porque não oferecemos a outra face quando somos ofendidos. Aqui no Rio Grande do Sul, essa questão ela é muito da nossa cultura. Quem de nós já não cantou com muita galhardia um refrão da música do Teixeirinha, em que ele fala que ele é de Passo Fundo e que ele é muito bom, muito cordato, muito cordial, mas se alguém me pisar no pala, o meu revólver fala. Isso está na nossa cultura. A gente às vezes se pega dizendo para o filho que ele, se ele apanhar na escola, ele tem que revidar. Se alguém te fizer alguma coisa na escola, revide. Paga com a mesma moeda. Muitas vezes a gente diz, eu não levo desaforo para casa. Nós enxergamos o revide na mesma moeda como um ato de orgulho, um ato de coragem. Então nós temos isso na nossa cultura. Só que nós sabemos que quando Jesus falou em oferecer a outra face, ele não estava dizendo que nós deveríamos nos transformar num saco de pancadas. Qual é a outra face? A outra face, na realidade, é a oposição. Ou seja, quando alguém nos ofende, seja lá qual for o nível da ofensa, qual é a outra face que nós temos que ofertar a quem nos ofende? Não é uma face física, é uma face comportamental. Se alguém usa de violência, em que nível for,
para conosco, a nossa resposta é a não violência. Então, quando alguém nos agride verbalmente, através da fofoca, do diz-que-diz-que, de puxar o nosso tapete, destas situações que nós vivenciamos em sociedade, nós não vamos responder na mesma moeda. Nós vamos ofertar a quem está agindo assim o outro lado. E este outro lado é uma conduta reta, é uma conduta que desculpa, que compreende que cada um dá aquilo que tem. Ninguém pode ofertar o que ainda não adquiriu. Isso é muito comum no trânsito. Se nós oferecermos àquela pessoa que faz uma manobra cortando a nossa frente, correndo desvairado, né, e buzinando quando nós estamos parados, às vezes na sinaleira, ou esperando alguém passar, naquele desespero de fazer com que a gente acelere, se esta pessoa, ela está precisando de uma resposta de tranquilidade, de serenidade. Então, quando nós no trânsito somos ofendidos verbalmente por alguém que está em desespero para chegar em algum lugar, pensemos, vai com Deus, meu irmão. E não é para responder no mesmo nível de desequilíbrio daquela pessoa. Então é sempre oferecer a face da não violência. Na nossa atitude, a nossa resposta não é sacar do revólver. Pelo contrário, é apaziguar. Se a pessoa está fora de si emocionalmente, está num estado conturbado, não entremos nesta faixa vibratória. Vamos oferecer a ela a serenidade, a tranquilidade. É sobre isso que Jesus, né, nos convida a refletir. Então, enquanto nós respondermos na mesma faixa de sintonia de desequilíbrio, o reino ainda não será aqui. Em algumas situações, vamos lembrar, silenciamos. Ficar em silêncio é a melhor resposta. Dentro do nosso lar, na nossa vida em sociedade, no trânsito, onde estivermos, né? Vamos oferecer a face da não violência. Outra hipótese. Por que não vamos ao encontro do sofredor oferecendo espontaneamente a nossa mão amiga? Nós sabemos que grande parte dos espíritos vinculados à Terra, eles são reativos. Eles precisam ser mexidos para reagirem, porque há uma tendência muito grande dos espíritos a um adormecer da consciência. Então a gente entra num estado, né, de hibernação. Né? Quando a gente vai mexer no computador, tem ali, né, uma tecla que diz hibernar. Aí ele fica ali, né, tranquilo, até que a gente vá lá mexer com ele para ele sair desse estado de hibernação. Grande parte dos espíritos vinculados ao planeta Terra está neste estado de hibernação, esperando que algum choque emocional lhe tire deste estado de latência, de adormecimento, que lhe desperte a consciência. É muito salutar que as pessoas reajam de forma positiva, por exemplo, quando acontece uma tragédia. Inunda uma região da cidade ou de cidades vizinhas, ou acontece um terremoto num país vizinho, ou alguma tragédia, né, que envolve a necessidade de reação a
as chuvas torrenciais, a chuva de granizo, tudo isso nos mobiliza. E nós levamos aquele impacto emocional com acenos, com a divulgação e reagimos. Prontamente doamos alimento, água, doamos calçados, móveis, material de construção, enfim, o que estiver ao nosso alcance, a gente vai lá e doa. Mas, passado isso, nós voltamos de novo para aquela situação confortável de hibernar, esperando um novo choque emocional para reagirmos. Só que a gente sabe que fome, frio, necessidades materiais, necessidades emocionais, de contato humano, a humanidade está carente. Muitas pessoas, neste momento, hoje, aqui, agora, estão indo dormir para tentar aliviar a sensação de fome. E isso não é só quando acontece tragédia. Isso é todos os dias. Quantas pessoas estão jogadas em instituições, abrigadas? A gente usa, este termo, são abrigados, que carecem, eles até têm uma cama quentinha, têm o alimento, mas carecem de carinho, de atenção, de alguém que lhes escute as histórias, de um abraço fraternal. As instituições que cuidam da infância desvalida, da velhice desamparada, estão cheias, precisando de voluntários. E nós, muitas vezes, esperamos agir apenas nos momentos em que somos chocados com as informações que nos chegam pelos nossos sentidos. Qual é a nossa ação? Ela tem que ser proativa e não reativa. Nós temos que agir antes. Então, nós temos que buscar auxiliar antes que sejamos chamados para isso, espontaneamente. De que forma? Contribuindo naquilo que é possível. Existem milhares de crianças que nascem nessa cidade de Santa Maria, cujas mães não têm nenhuma roupinha para pôr nos seus bebês. Como que eu posso contribuir? Eu posso fazer, eu posso me associar a quem faz. Quantos grupos se reúnem para organizarem enxovais que são doados às mães carentes? Tem pessoas que não podem sair de casa. Ah, mas eu não posso. Faça na sua casa, se você sabe. Ah, mas eu mal sei fazer um quadradinho de tricô, mas de quadradinho em quadradinho de tricô, a gente emenda, sai uma mantilha. No Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem épocas extremamente frias, uma mantilha numa criança já ajuda. Tem pessoas que fazem, desmancham roupas, fazem acolchoados. Por que não ir lá voluntariamente? Contribuir? Ter um espaço do nosso dia ou da nossa semana dedicado a isso. O tempo nós é que vamos gerenciar. Mas de que forma nós vamos contribuir? Algumas instituições precisam de pessoas que ajudem a organizar. Elas recebem as doações, mas não tem ninguém que vá lá
Separar, isso é roupa de criança, isso é calçado de adulto, isso aqui é arroz, é feijão, tem que montar as cestinhas básicas, deixar tudo pronto. Às vezes não aparece ninguém para fazer isso. Aparece quem doa, quem vai no mercado, compra 5 quilos de arroz, 10 quilos de feijão, enfim, e vai entregando. Mas quem que vai separar isso? Porque isso não se separa sozinho. Quem vai acondicionar, arrumar os pacotes, levar até as instituições ou as residências dos moradores que precisam? Quem vai fazer isso? Então, nós precisamos ser proativos e não reativos. Sejamos reativos quando nos impactam as informações que nos chegam das tragédias, mas sejamos proativos durante o ano inteiro. Não vamos esperar as tragédias para reagirmos. Vamos contribuir. Ah, mas eu não posso contribuir financeiramente. Contribua com a sua atenção, com o seu tempo. Tire 1 hora, 2 horas da sua semana, vá numa creche, vá num abrigo de idosos, vá conversar com eles, vá, enfim, envolver-se com o outro espontaneamente. Seja doador de sangue. Ah, eu não posso sair de casa, eu não sei fazer nada. Seja doador de sangue. De tempos em tempos, vá ao banco de sangue, doe sangue. E não precisam me justificar, que às vezes as pessoas, né? Uma vez eu terminei a palestra, um senhor veio e me disse assim: eu só não sou doador de sangue porque eu tenho um problema de saúde. Eu digo, não, eu não estou dizendo que o senhor tem que ser. Se o senhor não pode ser doador de sangue, faça outra coisa. Alguma coisa a gente sempre pode fazer. Vá cuidar de gato, de cachorro jogado na rua, faça parte de uma ONG, defenda a natureza, arrume uma praça. Se você não pode fazer isso, pelo menos organize a frente da sua casa, deixe a calçada bem lisinha, de forma que não haja obstáculos, que a pessoa venha a cair. Arrume o seu jardim, plante flores, alegre a vida de alguém, porque quando a pessoa passar, às vezes carrancuda, vai enxergar aquela flor tão bonita, vai se encantar, quem sabe aquilo não vai mudar o seu tom vibratório e ela então vai sair daquela faixa de amargura e vai se sentir feliz, e a espiritualidade superior vai conseguir intuí-la para a solução dos seus problemas. Então, sejamos proativos e não apenas reativos, para que possamos trazer este reino de Jesus mais rápido para cá. Outra hipótese de por que ainda não é aqui. Porque ainda fazemos distinção entre as pessoas, considerando que existam seres inferiores na criação divina. Quantas vezes nós nos deparamos com essa questão da intolerância? Quem não é como eu, quem é diferente de mim, é visto como adversário. Então, não comunga das mesmas ideias, não me serve. Se não está comigo, está contra mim. E aí nós começamos a imaginar. Quem não está dentro do nosso padrão, nós rejeitamos. Então, se a pessoa não se veste como eu acho que todo mundo tem que se vestir, não me serve. Não é bom. Se eu vejo alguém que está cheio de piercing, que tem a orelha furada, que tem, tatuagens no corpo, eu já começo a rejeitar se isso não faz parte do meu universo. Não, essa pessoa, não sei.
tem que ter cuidado. Se a pessoa se aproxima de nós e não corresponde aos nossos padrões, a gente vai rejeitando. Porque nós imaginamos que dentro da criação divina existem seres que são inferiores a nós. A intolerância nasce do conceito de que existem seres inferiores. Pensemos, Deus criaria alguém ou algo para ser inferior? Porque tem a cor da pele diferente? Porque tem uma orientação sexual diferente? Porque tem um emprego diferente? Porque tem uma posição socioeconômica diferente? Ou seja lá o motivo que for, Deus não criou nada para ser inferior. Se já é assim entre o Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie, imagine com as outras espécies. Se nós somos intolerantes com os nossos membros da mesma espécie, Homo sapiens sapiens, Homo sapiens sapiens que não toleram o outro Homo sapiens sapiens, que são da mesma espécie. Imagina com espécie diferente. Então nós acreditamos que somos superiores aos demais criados por Deus. Então, os outros são inferiores. Dentro da criação divina, não existe inferior e superior. Deus criou todos iguais. Uma barata não é inferior a nós. Por quê? Porque ali habita o princípio divino em evolução. Quantos de nós já fomos samambaia? Eu não posso olhar para a natureza e achar que ali tem seres inferiores. Até porque eu já fiz parte no meu passado espiritual dessas categorias. E hoje eu estou aqui. A distância destes seres para nós é a mesma distância nossa para a comunidade crística. Jesus nos olhou como diferentes, como inferiores? Ou Jesus nos olha assim? Não. Tanto não que ele deixa as paragens sublimes para estar conosco. Este é o olhar que nós temos que ter. Não existe ser da criação de vida que seja inferior a nós. É por isso que Francisco de Assis falava tanto: irmão Sol, irmã Lua, nesta irmandade que todos temos, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Dentro de uma família, para pai e mãe, tem um filho que é inferior ao outro? Não. Pode ter um filho que requer mais cuidado, mais atenção, mas inferior não. Todos os filhos são iguais. Até perante a lei dos homens, na hora da partilha dos bens materiais, a justiça diz: tem que ser dividido de forma igualitária, porque todos os filhos são iguais. E será que Deus vai ser mais imperfeito que nós nas suas leis? Então não existe. Não existe seres inferiores na criação divina. E enquanto nós tivermos este tipo de pensamento, o reino não será aqui.
Outra hipótese minha, porque a dor alheia nos é indiferente. Fizeram uma experiência em Paris. Eles pegaram um ator e vestiram este ator como um andarilho da rua, um morador de rua. As roupas rotas, rasgadas, maltrapilho. E ele então saiu na hora do fervo de uma das estações do metrô parisiense e simulou um mal súbito. E começou a pedir ajuda, socorro, às pessoas que transitavam na estação do metrô, num dos locais mais concorridos do metrô de Paris. 20 minutos depois, e havia quem gravasse isso, ninguém havia se aproximado daquela criatura, por mais que ele pedisse socorro. Fizeram essa experiência colocando uma garrafa de bebida alcoólica ao lado dele. Piorou. Aí ele ficou muito mais tempo sem receber ajuda. Pegaram o mesmo ator e o vestiram de terno e gravata com uma bolsinha executiva. E ele simulou, da mesma forma que havia feito antes, já que era o mesmo ator, um mal súbito. Em menos de 5 minutos, havia uma multidão em torno dele, ligando para a ambulância vir socorrer aquele cidadão. Será que se a gente fizesse aqui em Santa Maria, o resultado seria diferente? Eu não sei responder, porque não conheço, o íntimo de cada um de nós. Mas se nós estivéssemos lá em Paris, saindo do metrô, e isso acontecesse aos nossos olhos, como nós reagiríamos? A dor do outro nos é indiferente? Ou muitas vezes nós simplesmente anulamos aqueles seres que nos incomodam. O menino que nos pede no semáforo, aquele que vem cheirando a cachaça nos solicitar uns trocados. Como é a nossa reação? Nós anulamos da nossa vista como se ele não existisse, que daí a nossa consciência fica tranquila. Eu não enxerguei. Ou nós temos medo? Muitas pessoas dizem assim: mas e se ele me assalta? E se aquilo ali for armado para eu ser assaltado? Nós temos muito medo de que o outro vai ser agressivo conosco. Se Jesus tivesse medo das agressões humanas, ele não viria até nós, porque ele já sabia o que ia acontecer. E nós correspondemos, apesar dele apostar em nós acabamos correspondendo. Dizem os entendidos dos evangelhos que todas as etapas pelas quais Jesus passou, da manjedoura ao Calvário, os profetas da antiguidade deixaram registrados séculos antes o que aconteceria com o Messias. Então Jesus já sabia, mas mesmo assim ele apostou no nosso potencial divino e veio. E nós temos muito medo
de nos aproximarmos de irmãos que muitas vezes, aos nossos olhos, nós queremos apagar para que eles deixem de existir. Então, que pensemos, a dor do outro é indiferente para mim? E agora, então, a minha hipótese se dirige para os espíritas. Quem não for espírita aqui não se sinta incluído. Agora eu vou falar para quem é espírita. A doutrina espírita é a verdade, não é? É assim que a gente aprende. O que nós aprendemos que a terceira revelação trouxe à humanidade? Qual é a contribuição da terceira revelação para a humanidade? É a verdade. Hoje, como nunca, nós não podemos dizer que ignoramos. A ignorância não serve mais como desculpa. Servia antes. Muitos de nós utilizamos a ignorância como defesa para os atos equivocados praticados por nós. Porque naquela época, uma minoria tinha acesso ao conhecimento. O conhecimento era fechado. Somente aqueles que podiam ter acesso à educação formal, que aprendiam a ler, que tinham acesso aos pergaminhos, né, que conseguiam entender minimamente a verdade espiritual, que podiam dizer, não, realmente, né, a gente sabe de tudo isso. Grande parte da população não tinha acesso. Hoje não. Pós a vinda da doutrina espírita para a humanidade, nós temos livre acesso a essa informação. Que informação é essa? Primeiro, Deus, soberanamente justo e bom. Então, quando eu estou passando por uma doença, quando dentro do meu lar está acontecendo alguma situação complicada, quando nós estamos vivendo uma crise séria, econômica, de moralidade na nossa sociedade, qual deve ser a nossa postura? Se Deus é soberanamente justo e bom, aquilo que está acontecendo comigo é castigo? É um pacote que entregaram errado na minha porta? Esta situação, conflito, este conflito familiar era para o vizinho? Se nós sabemos, dentro da doutrina, que Deus é soberanamente justo e bom, nada acontece sem estar na diretriz da lei de ação e reação, de causa e efeito. Então, aquele diagnóstico de câncer que eu acabei de receber do médico não é engano. É a minha chance de recuperação. É esta doença que talvez vai carcomer o meu corpo físico, que vai reequilibrar o meu espírito, restituindo as coisas aos seus devidos lugares, que eu no passado desorganizei. Fiz a bagunça e agora eu tenho que arrumar a casa. E nada melhor para arrumar a casa que um câncer.
Porque aí eu vou pensar, eu vou refletir. Muitos médicos que trabalham em CTIs, que trabalham com pacientes terminais, escrevem livros dizendo da reformulação da casa mental que um paciente terminal tem. Porque ali ele descobre quais são os reais valores da vida. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, nada está fora das diretrizes do Pai. Mas olha, nós somos espíritos imortais, não porque sejamos gremistas, mas porque esta vestimenta que nós chamamos de corpo é transitória, mas o nosso ser não é. Finda a morte orgânica, continuaremos. Por que o desespero quando alguém do nosso laço afetivo se transfere para o lar verdadeiro, que é o mundo espiritual? Por que a gente entra em crise quando alguém que é o afeto do nosso coração, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nosso irmão, um amigo, diz: até logo, estou indo, te espero lá. E a gente entra em crise. Meu Deus, que será de mim agora? Olha o nosso egoísmo. Queremos que o outro fique porque nós precisamos dele. E ele quer se libertar, como os pássaros desejam a liberdade. Se nós, que já sabemos desta verdade, nos comportamos assim, então não há mais como usar a ignorância das coisas, das verdades espirituais, para justificar o nosso comportamento. É por isso, e eu estou falando para os espíritas, que tem muito espírita chegando lá em estado não tão salutar quanto a gente imaginaria para um espírita. Até porque, se nós sabemos todas estas verdades, a nossa conduta tem que ser de retidão. O espírita deve exemplificar aquilo que aprende dentro da doutrina, dentro da família, na vizinhança, no ambiente de trabalho, na sociedade. E é muito fácil a gente cair nas artimanhas. Você vai na fila. Eu estava recentemente, mês passado, numa experiência num terminal do Banrisul. Esses terminais que tem posto de gasolina e tudo. Eu estava fazendo a transferência da pensão da minha mãe, que é uma pensão, meu pai era ferroviário, ela tem a pensão do Estado. E aí toda essa crise, parcelamento e tudo. Uma fila imensa no terminal. Qual era o tom da conversa? Vocês imaginam? De quem estava lá esperando, como primeiro da fila, que o colega terminasse de fazer a conferência do que tinha sido depositado, até o final da fila, e era longa, qual era o teor da conversa? E aí um falava, o outro complementava. E eu fiquei imaginando, quietinha no meu canto,
as nuvens pesadas das formas pensamento circulando na cabeça de todo mundo. Por quê? Porque quando a gente tem uma vibração pessimista, cai a nossa vigilância. E a gente começa a enxergar o mundo totalmente em preto e branco. Aonde estivermos, não vamos cultivar o pessimismo. Ah, mas a situação está feia. O ano que vem vai ser pior. Ouvi isso hoje. Ano que vem vai ser pior. Quem garante que eu estarei aqui o ano que vem? Porque eu vou me preocupar com o ano que vem. E se eu desencarnar essa madrugada? Adiantou eu me preocupar com o ano que vem? Eu posso desencarnar daqui a pouco. Talvez essa seja a minha última participação aqui com vocês. Quem garante? Então eu vou me preocupar com o ano que vem? Não. Outra. Ainda bem que nós estamos aqui neste século. Porque se nós renascemos e aqui estamos neste momento, nós estamos tendo o privilégio de construir o reino. Meu Deus, eu estou tendo a chance de contribuir para a instalação do reino de Deus aqui na Terra. Isso é um mérito. E a gente não sabe lá, quando tem a festa de formatura, né? Que os alunos lá da universidade fazem aquela colação de grau, todo mundo feliz e tudo. Naquele momento venceram. Eles não passaram por uma série de dificuldades? Eu fui professora da universidade por mais de 30 anos. Tinha alunos meus que economizavam centavo, moedinha, porque senão no final do mês eles não tinham o que comer. Né? Às vezes eu tinha um aluno que quando chegava lá depois do dia 29, 30, eu levava ele para almoçar lá em casa, porque eu sabia que ele estava sem dinheiro e não tinha o que comer, a não ser miojo. Então, tanto sacrifício, tantos momentos para coroação naquele instante. Então, vai ter dias que a gente vai ter que comer miojo para provar. Nós estamos tendo a chance de construir o mundo de regeneração. É a confiança de Deus em nós. Como eu disse no início, vocês não precisam concordarem comigo, porque estas são as minhas hipóteses de porque o reino ainda não é aqui, mas ele será. Quando for hábito. O que é um hábito? É aquilo que a gente faz sem pensar. Quando nós entramos na autoescola para aprender a dirigir um carro, as primeiras lições, a gente diz assim, eu nunca vou conseguir dirigir isso, porque é tanta coisa para minha cabecinha. Né? Qual é a força que eu tenho que imprimir ao meu pé para acelerar? Qual é a força que eu tenho que imprimir para tirar da embreagem? E o câmbio, e a seta, e o vidro, e não sei o que. É tanta coisa que a gente sai derrubando as balizas. Eu conheço pessoas que fizeram o teste de direção 10, 12, 13 vezes, sei lá. Porque é tanta coisa. Mas depois a gente habitua. E aí tu muda de marcha, tu liga ou pisca, tu sai. E aí tu fica pensando, eu não pensei. Quando eu vi, eu já tinha dobrado, eu já tinha manobrado. Você não pensa, você faz.
Isto é hábito. Quando for hábito, a gente não pensar, fizer espontaneamente a disciplina, a fraternidade, a tolerância, a humildade, o perdão, o desprendimento, a fé, a caridade, o amor em plenitude e outras tantas, terminou o slide, não deu para colocar mais, o reino vai ser aqui. É difícil? Não. Nós sabemos o roteiro. Em qualquer situação, se eu quiser saber se eu estou construindo o reino, pergunte: Jesus agiria como nesta situação? A resposta é a correta. Muito obrigada pela atenção de vocês.